Nesse vídeo eu vou fazer o trabalho referente à segunda avaliação de Prolog, em que eu vou ter que construir um agente explorador. Esse meu agente explorador vai ser um aluno universitário que vai andar pela UFPA e vai pegar e deixar itens por aí e também vai estudar e vai ter aula. Para começar, eu vou usar essa regra aqui, que é useModule, para que eu possa tornar o tema do terminal do SwiProlog escuro, para que assim fique mais confortável aos olhos. Agora, eu vou criar as cláusulas do fato posição. Ele vai servir para indicar a posição do aluno na universidade e também dos objetos que estão espalhados pela universidade também. Assim, o aluno vai começar no portão 1, que vai ser a primeira localização dele. Também vai ter uma prova no mirante e também vai ter comida no ver-o-pezinho para ele pegar. Além disso, eu também vou criar o fato na mochila, que também é uma regra. Que vai armazenar os itens que ele pega por aí. Para começar, ele já vai ter um livro na mochila, que ele vai ter que devolver para a biblioteca. E também na mochila ele vai ter um caderno para que ele possa assistir às aulas. Anotar e assistir às aulas. Agora, uma coisa é que posição e na mochila vão precisar ser alterados. E para que isso ocorra, é preciso usar Dynamic. Dynamic, posição, aridade 2. E também Dynamic, Dynamic na mochila, aridade 1. Agora eu vou para as regras. A primeira regra que eu vou criar é andar, em que ele vai receber a variável de destino, que é para onde o aluno vai andar. Assim, para começar a escrever essa regra, eu vou determinar qual é a posição de origem do aluno. E, sabendo onde é que o aluno está, eu vou dar um retract para remover a posição de origem do aluno. E vou dar um acerte A na posição dele, só que agora para o destino. Agora, para informar para o usuário que isso deu certo, eu vou escrever uma mensagem no terminal, que vai ser: o aluno andou de tal até tal. Agora, para haver uma quebra de linha, eu vou usar til e n 2 vezes, porque eu quero que a linha seja quebrada 2 vezes, para que entre cada impressão no terminal haja um espaço. Isso é só por questão de estética mesmo. Agora, dentro desses colchetes, eu vou colocar: o aluno andou de origem até destino. Agora que eu já tenho a regra andar, eu vou criar a regra onde está de aridade 0, que vai servir para consultar a localização do aluno. Assim, eu vou escrever aluno, local, e vou dar um format, que vai dizer onde é que ele está. O aluno está no ou na, quer dizer, tal local. Aí, quebra de linha dupla e local, que é a variável que vai ser passada. Agora, eu vou criar uma regra que vai servir
para o aluno saber quais são os objetos que estão ali no mesmo ambiente que ele. E essa regra vai se chamar objeto no local. Vai ser de aridade 0 também. E aí eu vou primeiro verificar a posição do aluno, porque eu tenho que saber o local que ele está, né? Aí eu vou usar find all para saber quais são os objetos que tem ali. Aí primeiro eu vou passar essa variável com o nome que eu quiser, que vai ser objetos. E então eu vou fazer com que ele veja o que tem nesse local. Para isso, eu vou ter que passar a posição do local e ver quais são os objetos que tem nele. Mas o negócio é que eu tenho que... O negócio é que ele pode acabar achando que o aluno também é um objeto. Por isso, eu vou ter que diferenciar objetos de aluno. Agora, essa última parte aqui de find all vai retornar quais são os objetos que foram encontrados. E eu vou chamar de lista underline objetos. Além disso, eu também quero ver a quantidade de objetos que tem ali. Eu quero que apareça para o usuário a quantidade. Por isso, eu vou usar length, que vai receber a lista de objetos, e vai devolver um número. O número vai ser devolvido na variável contagem. Agora, um format, que vai dizer tantos objetos no ou na tal local. E agora, de novo, XW para ser passada a lista de objetos. E a quebra de linha dupla. Agora, a contagem objetos no local. Isso é lista objetos. Agora que eu já tenho objeto no local, eu vou passar para ver vou passar para a regra que vai ver o que tem dentro da mochila do aluno. Eu vou criar duas cláusulas diferentes para na mochila. A primeira versão de na mochila vai ser para ver quais são os objetos que tem ali dentro. E essa lista vai devolver um ou mais objetos. Mas se não tiver nada dentro dessa mochila, vai ser acionada a segunda cláusula. Eu vou começar com a primeira, que é quando tem itens dentro da mochila. Na mochila também vai ser de aridade 0. Ela vai começar com find all, que vai procurar objetos dentro da própria mochila e vai retornar uma lista que vai se chamar dentro da mochila. Só que esse dentro da mochila tem que ser diferente de uma lista vazia. Também eu vou querer que o usuário saiba quantos itens tem dentro dessa mochila. Por isso eu vou passar dentro da mochila e novamente uma variável, uma variável chamada contagem que vai servir para retornar a quantidade de objetos ali dentro. Agora eu vou escrever um format para passar a mensagem para o usuário, que vai dizer dentro da mochila dentro da mochila tem tantos objetos. E agora a lista. E de novo a quebra de linha dupla. Agora, dentro da mochila tem
contagem objetos. E dentro da mochila a lista que vai ser passada. Agora um cut, para que não tenha backtracking desnecessário. E também porque quando, por exemplo, se a segunda cláusula de na mochila for ativada e ela for verdadeira, ela vai devolver true, mas a primeira que é a primeira que é acionada quando tem coisa dentro da mochila, não vai. E aí vai retornar um false. E não. E aí, para evitar isso, é necessário o cut. Agora, na mochila, para poder retornar a mensagem de que a mochila está vazia. Aí eu vou usar a mesma regra de ainda agora, que é find all, aí objetos, ver o que tem dentro da mochila, objetos, só que não vai ter nada agora, e dentro da mochila. Agora, dentro da mochila vai ter que ser igual a uma lista vazia. Dessa vez não vai ter length, porque sabemos que o que há dentro da mochila são 0 itens. E vai ter um format para o usuário saber que não tem nada dentro da mochila. Um cut novamente. E é isso para na mochila. Agora eu vou criar a regra pegar, que vai servir para pegar objetos. Só que também vão ter duas versões de pegar, em que a primeira é quando o objeto vai estar no mesmo ambiente que o aluno, e a segunda cláusula, a segunda versão de pegar é quando o objeto não vai estar lá. Vai ser de aridade 1, e aí para isso eu vou ter que verificar a posição do aluno no local. Eu também tenho que verificar, eu também tenho que verificar se o objeto está ali, nesse mesmo local, porque se os dois derem true, vai ser possível pegar o objeto. E aí, os dois dando true, eu vou ter que dar um retract, que vai tirar o objeto do local e vou dar um assert A para que o objeto seja colocado na mochila. Agora eu vou colocar um format para informar isso ao usuário, o qual vai dizer: o aluno pegou tal objeto no ou na tal local. Quebra de linha dupla. E agora a lista de variáveis. Pegou objeto no local. E de novo, como existe a possibilidade da segunda versão de pegar ser a verdadeira e essa primeira versão ser falsa, vou colocar um backtracking desnecessário para não aparecer. Quer dizer, vou colocar um cut para que não ocorra backtracking desnecessário e assim apareça um false lá no terminal. Pegar objeto. Posição. Aluno local. E agora eu também vou ter que saber a posição do objeto para saber se ele está no local. E como ele não vai estar no local, vai ser retornado false. E se vai ser retornado false, eu vou ter que transformar esse valor em true por meio desse operador de negação, que é contra barra e mais. Assim, eu vou poder imprimir no terminal para o usuário ver que não é possível pegar esse objeto.
E de novo, um cut. Agora que ele já pode pegar, ele também tem que ter a habilidade de deixar. Também de aridade 1. E primeiro eu vou ter que verificar a posição do aluno no local. Também tenho que verificar se o objeto que eu quero deixar está dentro da mochila. Se ele estiver dentro da mochila, eu vou poder dar um retract desse objeto que está na mochila. E vou poder dar um acerte A nele para colocá-lo no local que o aluno está. Agora eu vou colocar um format para informar o usuário que isso ocorreu corretamente. E assim como ocorreu anteriormente em regras que eu já mencionei, também vou precisar do cut para que não apareça um false lá no terminal, no caso da primeira versão de deixar seja negativa. No caso da primeira versão de deixar ser negativa, quis dizer. Agora eu vou verificar a posição do aluno no local e também vou verificar se o objeto está na mochila. Só que como ele não vai estar na mochila, vai ser devolvido o valor false. E eu preciso que ele seja verdadeiro para que tudo funcione corretamente. Então vou usar esse operador de negação para que false seja tornado true e assim tudo funcione normalmente. Agora que eu já sei a posição do aluno no local e sei que o objeto não está dentro da mochila, eu vou informar o usuário que não é possível pegar. E um cut novamente. Agora eu vou escrever 4 cláusulas diferentes para a regra ter aula. Desculpa. Para a regra ter aula, em que ter aula vai informar que o aluno está assistindo aula, mas a primeira versão de ter aula vai ser para verificar se o aluno está no mirante ou no ICEM e se ele tem um caderno na mochila. A segunda versão vai ser para verificar se o aluno está no mirante ou no ICEM e também vai ver que o caderno não está na mochila. Na terceira, o aluno não vai estar nem no mirante nem no ICEM e vai ter o caderno na mochila. Na quarta versão, o aluno não vai estar nem no mirante nem no ICEM e também não vai ter nenhum caderno na mochila. Ter aula vai ser de aridade 0. E aí, para verificar se ele está no mirante ou no ICEM, usa posição, aluno, mirante ou posição, aluno, ICEM. E
na mochila, caderno. Tendo isso, eu vou informar para o usuário que o aluno está assistindo aula. Agora um cut, para evitar o falso no terminal. E agora a segunda versão de ter aula, em que o aluno vai estar no Mirante ou no ICEM, mas não vai ter caderno na mochila. Agora eu vou usar esse operador de negação para que se não tiver caderno na mochila, vai ser retornado false, mas vai ser tornado em true. Em um format para mostrar ao usuário, para informar o usuário essa situação. Cut novamente. Ter aula. Nesse ter aula agora, o aluno não vai estar nem no Mirante, nem no ICEM, mas vai ter um caderno na mochila. Como vai ser retornado false, vou ter que usar esse operador de negação aqui para ser retornado true. Na mochila vai ter um caderno. E agora eu vou informar ao usuário a situação. Quebra dupla de linha. E cut novamente. Nessa última versão de ter aula, o aluno não vai estar nem no Mirante, nem no ICEM e também não vai ter caderno na mochila. Operador de negação. Posição. Novamente, um cut. Agora eu vou criar a regra que vai mostrar ao usuário se o aluno está estudando ou não. E quando ele não estiver estudando, vai mostrar por que ele não pode estudar. Essa regra vai se chamar estudar_BC, porque ele tem que estudar na biblioteca central. Assim, eu vou ter que verificar a posição do aluno. E ele vai ter que estar na biblioteca central. E se ele tiver, vou dar um format, normalmente, e escrever
o aluno está estudando. Como há duas versões dessa regra, vou precisar do cut, para que não apareça false no terminal, para caso essa primeira versão de estudar BC seja negativa. Estudar BC. E aí eu vou verificar a posição do aluno para saber se ele está na biblioteca central. Mas, como nesse caso ele não vai estar na biblioteca central, vou ter que usar esse operador de negação aqui, para que quando for retornado false, ele seja transformado em true. E aí vai poder funcionar normalmente a regra. Aqui no format vai ser impresso uma mensagem para o usuário de que ele não pode estudar porque ele não está na biblioteca central. E novamente um cut. Agora que a nossa base de conhecimento está pronta, eu vou abrir esse arquivo no Sui Prolog. Pronto. Para começar, eu vou verificar onde o aluno está. O aluno está no portão 1. Eu também vou ver o que tem na mochila dele. Dentro da mochila dele tem dois objetos, livro e caderno, como pode ser visto lá na base de conhecimento que fiz ainda agora. Também eu vou andar para o mirante. O aluno andou de portão 1 até mirante. Agora eu vou ver os objetos que estão no local. Há um objeto no mirante. Prova. Tudo bem. Agora ele vai pegar essa prova e colocar na mochila. Mas antes, ele vai andar para a biblioteca central. Biblioteca central. E ele vai ver quais são os objetos no local. Há 0 objetos no local, como pode ser visto. Por isso, ele vai deixar o livro que ele tem na mochila dele, que ele tem que devolver para a biblioteca. E pronto, ele deixou o livro na biblioteca. Para testar aquela outra versão de deixar, eu vou fazer ele deixar uma caneta que ele não tem. O aluno não pôde deixar caneta na biblioteca central, pois tal objeto não está na mochila, como era de se esperar. Agora, ele vai andar para ver o pezinho. O aluno andou de biblioteca central até ver o pezinho. E agora ele vai ver os objetos no local. Há um objeto no local, comida, como já era de se esperar. Ele vai ver o que tem na mochila dele agora. Na mochila dele tem 2 objetos. A prova que ele pegou lá no mirante e o caderno que já estava com ele desde o início. Tudo bem. Agora ele vai pegar a comida que tem no ver o pezinho. Opa. A comida que tem no ver o pezinho. E vai olhar a mochila dele de novo. Como pode ver, a comida foi adicionada à lista de prova e caderno. Prova, quer dizer, lista essa que está dentro da mochila. Agora que ele já foi no ver o pezinho comer, ele vai andar para os 100 para ter aula. O aluno andou de ver o pezinho
até I100. Como ele já está lá, ele pode ter aula. O aluno está assistindo aula. Por quê? Porque ele está no local adequado, que é o I100, e ele também tem um caderno na mochila. Agora, acabou a aula dele e ele vai esquecer o caderno dele lá, porque ele se distraiu e agora vai para o mirante. Mas, além do caderno, ele também vai deixar a comida. O aluno deixou o caderno no I100, o aluno deixou a comida no I100. Agora ele vai verificar como que está a mochila dele. Ainda tem uma prova. Para verificar se está ocorrendo tudo certo com na mochila, eu vou esvaziar essa mochila. Agora eu vou deixar a prova. O aluno deixou a prova no I100. Na mochila, a mochila está vazia, como era de se esperar. Mas, como o único intuito é fazer esquecer o caderno no I100, ele vai pegar de volta a prova e vai pegar de volta a comida que ele deixou lá. Porque não pode deixar a comida no I100. Pegou a prova, pegou a comida, agora vai olhar de novo a mochila. Tudo certo. Agora, ele vai andar pro mirante para ter a próxima aula que ele vai ter agora. O aluno andou de I100 até mirante. Só que, ao tentar ter aula, ele não vai conseguir, porque, apesar de estar no local adequado, que é o mirante, ele esqueceu o caderno no I100. Como pode ver, a mensagem que apareceu foi que o aluno não pode assistir a aula, pois não tem caderno para anotar. Por causa disso, ele vai ter que andar de novo para o I100. E aí ele vai pegar o caderno dele. Pegou o caderno no I100. E agora ele vai andar de volta para o mirante. O aluno andou de I100 até mirante. E novamente vamos testar ter aula. E agora ele vai poder ter uma aula, já que agora ele tem caderno na mochila dele. Agora que ele acabou a aula dele, ele vai pro ver o pezinho. Mas nesse caso, a gente vai fazer ele andar pro ver o pezinho de volta para poder testar aquela regra lá de dizer que ele não está no local adequado para ter aula. Andar, ver o pezinho e... quer dizer... eu vou testar o ter aula e também estudar ABC. Ter aula, o aluno não pode assistir a aula, pois não está no local adequado para isso. Tudo certo. E também ele vai tentar estudar na biblioteca central. Só que isso não vai dar certo, porque ele não está no local adequado para isso. O aluno não pode estudar, pois não está na biblioteca central, como era de se esperar. Agora, como ele quer estudar, e tem que ser no lugar certo, ele de fato vai para a biblioteca central. Andou de ver o pezinho até a biblioteca central. Agora ele vai estudar na ABC e vai ocorrer tudo certo. Agora ele vai verificar o que tem na mochila dele. Na mochila dele tem um caderno, comida e tem prova. Agora, como ele já teve aula, já pegou a prova, deixou o livro, pegou a comida e já estudou, ele vai poder ir para casa. Agora, para poder fazer isso, ele vai ter que andar pro terminal. E é isso. Esse foi o trabalho da segunda avaliação de Prolog.